Oi. Gente, eu estava vendo um vídeo da Paula Burlamark falando sobre o envelhecer, né? Como que ela considera envelhecer ser um castigo, né? Como é ruim para ela é, ter chegado em idade onde ela chegava e os homens não olhavam para ela, que ela não tem mais a vitalidade para ir para beber, viver de ressaca, que ela sai e chega cansada. Ai, Deus. Aí a gente, vou dar minha opinião sobre isso, né? Que eu tô naquela fase que, claro, que eu tenho os desafios, né, de ter chegado aos 60 e tal, e não, assim, sentir diferença, né? Assim, claro que a gente sente diferença, mas eu tenho uma opinião com relação a isso, que é a gente começa a envelhecer na hora que a gente leva o primeiro tapa do médico para você respirar e entrar nessa vida, né? Todas as fases da nossa vida têm seus desafios, todas, independente você ter 30, 40, 50, 60, 70. Agora, uma coisa que eu falo para é uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas no caso, né, vou dar assim a minha opinião com relação a ela, né? Primeiro, viver de aparência, né? Quando uma pessoa ela é muito bonita, ela tem muita visibilidade e ela vive de imagem, realmente envelhecer deve ser horrível. Deve ser horrível, porque a única coisa que você tem para oferecer, pelo menos é o que ela dá a entender, é a aparência dela. Ah, eu entro nos lugares e ninguém olha para mim. Nós, pobres mortais, entramos em todos os lugares, em todas as idades, sem chamar atenção, gente. Não é todo mundo que entra num restaurante que os homens viram para eu, pelo menos, né? E olha que eu era uma mulher exuberante, porque eu sempre tive o bundão, a cintura fina, eu ainda tinha, assim, né? Uns olhares. Mas esse negócio de você entrar e ninguém mais te olhar, isso é pra gente famosa. Isso é pra gente que vive de aparência. Ela era modelo, parecia de biquíni no Fantástico. Então, para ela, envelhecer foi sofrimento. Ela não casou, ela não quis ter filho. Então, a vida dela foi toda com relação à aparência dela. Hoje ela chegou na idade que ela tá, olhou para o lado, e aí? Eu não tenho problema de envelhecer, não tenho. Claro, né, que eu tomo as devidas precauções, por exemplo, eu não procuro, não é nem que procuro, é porque eu não gosto mesmo. Eu me visto do mesmo jeito que eu me vestia aos 30. Eu nem vou falar antes dos 30, porque até os 30 anos eu era casada com um homem que escolhia minhas roupas, né? Ele não deixava eu usar short, ele não deixava eu usar decote, ele não deixava eu usar transparência. Eu era muito imatura, ele mandava, então eu me vestia igual a mãe dele. Diga-se de passagem, eu e a mãe dele vestia as mesmas roupas, né? Eu com 30, ela com 50, 60 anos. Mas, né, passou. Depois que dos 30 anos que eu me divorciei, que eu comecei a escolher as roupas que eu visto o que eu gosto. Até hoje. Até hoje eu visto o que eu gosto, né? Então, esse negócio de. Deixa eu falar. Para mim, na minha opinião, quando você vive todas as fases da sua vida,
e você vive bem todas as fases da sua vida, envelhecer não vai se tornando difícil. Por exemplo, eu sempre falo para as minhas amigas, para os meus filhos, eu não sou uma mulher frustrada. Por quê? Tudo que tinha que fazer na vida eu fiz. Pode parecer careta, pode parecer que não tem nada a ver, mas para mim tem. Olha, eu vivi a minha infância. Eu brinquei de bola na rua, eu brincava de queimada. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Eu namorei. Quando eu tinha 17 para 18, eu comecei a namorar sério. Eu fiquei noiva, coloquei aliança. Eu fiz chá de panela. Eu casei na igreja de vestido branco, com a igreja, com a família. Eu tive meus filhos. Eu me divorciei. Aos 30 anos eu comecei a curtir a minha vida, igual Macaulay Culkin, curtindo a vida doidada. Dos 30 até os 40, eu só curti. Fiz um monte de merda, um monte de besteira. Aos 40, eu me envolvi com o pai dos meus 2 filhos mais novos. Vivi um relacionamento meio conturbado, mas vivi. Eu sempre falo, fiz burrada, fiz coisa que não devia, fiz, mas foi a minha vida. Foi a vida que eu quis viver. Vivi, quebrei cara, fiquei endividada, chorei. Mas o importante é que emoções eu vivi. Aos 50, 48 na realidade, eu me aposentei. Aí, quando eu me aposentei, eu tava com meus 2 filhos pequenos. Um tava com 5, o outro tava com 6. Aí ou 7 anos, mais ou menos. Eu vim embora, sair da minha cidade, Brasília, e vim agora morar no Espírito Santo, só com eles 2. Aos 50 anos, eu conheci meu marido, o atual. Eu me casei, eu estou casada, eu criei meus filhos, eles 2, um tá com 17, os 2 mais novos, né? Porque eu tenho 2 do primeiro casamento com 33 e o outro com 35. E agora eu tenho um de 18 e um de 19. Eu criei meus filhos. Hoje meu marido é 16 anos mais novo do que eu, e a gente leva uma vida tranquila. E tive mesmo alguns problemas com relação à menopausa, mas como eu tinha um marido novo, eu tive que correr atrás do prejuízo, então eu fui correr atrás de reposição hormonal, né? Eu sou uma idosa que gosta de me arrumar, que gosta de passear, que gosta de viajar, que gosta de teatro, que não se preocupa com coisa de casa, né? Minha casa tá arrumada, eu arrumo todos os dias, mas no dia que eu não quero arrumar, eu não arrumo, não esquenta a minha cabeça. A única coisa ainda que eu esquento a minha cabeça hoje é que eu tô com um filho adolescente, eu me preocupo com eles saem e eu fico preocupada, porque o mundo do jeito que tá, você sempre, mãe, vai ficar preocupada a vida inteira, independente da idade que eles têm. Mas o envelhecer para mim, então, foi só uma coisa natural. É uma coisa natural. Como a morte, para mim, é uma coisa natural. A gente chega na idade, agora 60, depois de 60, acho que até depois de 50, você começa a perder pessoas, né? Você começa a perder amigos. Eu tenho um grupo do WhatsApp dos amigos que começaram a trabalhar comigo em 89. Todos os dias a gente até recebe a notícia que um colega morreu de acidente, de câncer do coração. Meu pai morreu, minha sogra morreu do primeiro casamento, meu sogro do meu primeiro casamento, minha sogra do segundo casamento morreu. Então a gente vai perdendo
familiares, a gente vai perdendo amigos. E é igual envelhecer, a gente vai perdendo as pessoas e vai se conscientizando o quê? Com a finitude da vida. Você sabe que você tá no lucro porque você tá velha, você está envelhecendo, mas você tá vivo. E enquanto você tá vivo, você vai aproveitando. Qual é a diferença? Como você aproveita a sua vida. O que eu fiz? Eu tive um problema no coração, um princípio de arteriosclerose, né? E fui no cardiologista, nem sabia, descobri. A médica mandou emagrecer, me passou o Monjaro, eu tomei o Monjaro, eu perdi 20 quilos. E vou ter que tomar. Ai, até aqui. Esse remédio aqui, ó, o resto da minha vida, ela falou. Até o Monjaro, ela falou. Sinto muito, mas você vai ter que tomar o Monjaro o resto da sua vida, porque você não pode engordar, porque ela descobriu que eu tenho um estreitamento congênito no coração, na veia do coração, que é estreita demais, passa dentro do músculo e eu não posso deixar essa veia entupir, porque ela é estreita demais, anormalmente. Então, eu vou ter que tomar isso aqui o resto da vida. E o que eu faço? Eu não quero morrer, né? Eu não. Porque se para alguns ser velho é ruim, para mim, morrer agora não tá nos meus planos. Aí o que eu faço? Eu vou tomar e vou viver. E vou vivendo. Estou vivendo bem. Isso de você viver, ter vivido todas as fases da sua vida e ter aproveitado bastante a sua vida, o fato de você não ter sido linda, né? Eu sempre falo bem assim, a vantagem de você não viver de aparência e você não ser bonita é isso, né? Porque você tem que ter outros atributos. Alguns que você não perde com a idade. Então é assim. Se você quer, aos 60 anos, entrar num restaurante e ser vista, coloca, e que todo mundo olhe para você, coloca uma melancia no pescoço. Ai, gente, cada uma que a gente escuta, sabe? Ai, ai. Você chegar aos 60 anos e você não ter ainda a maturidade de chegar de boa aos 60 anos, de estar vivendo a sua vida, de ter construído tudo, de estar feliz, de estar realizada. Sinto muito. Se chegasse alguém falasse assim, volta aos... Você quer voltar no tempo? Ei, calma aí. Voltar como? Sabendo tudo que eu sei hoje? Porque eu não volto. Depois de tudo que eu passei. Você quer voltar para sua adolescência? Deus me livre. Tanto que eu sofri na minha adolescência, tanto que eu era burra. Você quer voltar aos 20? Eu? Para um casamento que eu vivi? Nunca. Deixa eu aqui, nos 60. Você quer voltar aos 30? Eu voltar aos 30, do tanto que eu trabalhei, do tanto que eu ralei. Poxa, minha cara tá acabada assim, é de trabalho, é de estresse de trabalho. Eu fui parar, fazer tratamento psicológico. Aos 40, tava outro casamento, não muito fácil, com 2 crianças pequenas, meus 2 filhos pequenininhos, cheia de problema. Hoje, aos 60, tem problema? Tem, mas nem se compara com os problemas que eu tive aos 30, aos 40 e aos 50. Hoje meus problemas são, às vezes eu tenho vontade de voltar a trabalhar, porque eu só fico dentro de casa, né? E eu tenho, meu marido trabalha, um dos meus filhos ainda estuda,
E eu não posso... O que eu queria era ser cigana, né? Comprar um trailer e passar a minha vida toda viajando, mas como não dá, às vezes eu canso de ficar dentro de casa. Eu queria arrumar um emprego. Aí eu lembro que quando você arruma um emprego, você tem que aguentar desaforo de patrão, você tem hora para entrar, você tem hora para sair. Aí as pessoas falam, vai ser empreendedora, vai abrir uma loja. Só que para você ser empreendedor, você tem que trabalhar mais do que o empregado. As pessoas pensam que patrão não trabalha. Mas se fosse fácil, não tinha tanta loja fechando, tanto patrão falindo. Ninguém quer trabalhar. Para arrumar ajudante é difícil, para arrumar funcionário é difícil. Então, assim, todas as idades têm as suas mazelas. A única coisa que eu posso dar conselho, se é que eu posso, né? Aconselhar alguém, tente viver a sua vida da maneira mais gratificante que você puder em todas as fases. Porque aí, quando você chega... Você já viram aquele negócio que diz assim, não deixe para você querer viajar quando você tiver 60 anos. Porque aos 60 anos você não vai ter energia, você não vai ter isso, você... Às vezes não é falta de energia, às vezes perde a graça. Por exemplo, eu já viajei tanto, já fui em tanto hotel, já curti tanto. Hoje em dia, quando eu vou para um hotel pode ser 3, 4, 5, 10 estrelas, eu faço a mesma coisa que eu faço em qualquer um. Sabe o quê? Eu curto o local, a cidade e tal, mas, por exemplo, eu não entro dentro de piscina, porque piscina para mim hoje não tem graça. É porque eu tô velha? Não, porque eu já fui tanto que eu já enjoei. Para mim não faz. Agora pensa, meu marido. Tadinho, meu marido, como ele não praticamente não saiu aqui do interior, que ele mora no interior até hoje. Quando a gente vai num lugar que tem toboágua, esquece. Nós somos, acho que esse final de ano, nós somos para Caldas Novas. E nós somos para um parque aquático, acho que é no de Roma, parque aquático do de Roma. Sabe o que é que aconteceu? Meus 2 meninos ficaram saíram com o pai, eu fiquei sozinha no quarto, e meu marido foi pro toboágua. Ele desceu 30 vezes no toboágua, porque para ele, não é porque ele tem 18, 19, 20, ele tem 44 anos, é porque ele nunca foi. Tudo para ele é novidade, tudo para ele é bom. A gente vai para a piscina, ele passa o dia todo dentro da piscina, parece criança. Então, não é porque eu não tenho energia, que para mim já não tem graça. Porque eu nunca fiz? Não, porque eu fiz muito. Então, assim, como eu vivi muito todas as fases da minha vida, hoje em dia eu faço se eu tiver com vontade. Se eu não tiver com vontade, eu não faço e não sofro por causa disso. Então é assim. Vamos viver cada fase da nossa vida da melhor maneira possível. Que envelhecer não é sofrimento. Tem as suas mazelas, como tem todas as idades. Eu tô aqui, ó, firme e forte. Preciso ir para academia, né? Eu tô esperando abrir uma academia aqui perto de casa, porque o ruim para mim é pegar carro para poder ir para academia. Só de pensar que eu tenho que manobrar carros, procurar estacionamento e deixa eu abrir uma aqui pertinho de casa que eu volto para academia. Voltar, porque eu malhei a vida inteira. A vida inteira eu malhei. Quem me conheceu no meu trabalho sempre me via pelas academias perto do trabalho. Agora, academia longe de casa é o ó do Borogodó. Não se preocupem com envelhecer. Envelhecer só é ruim para quem não aproveitou todas as fases da vida, ou porque alguém focou só numa coisa na vida. Se você foca só na aparência, quando sua aparência acaba, você sofre. Se você só focou na sua vida no trabalho, quando você para de trabalhar, você sofre. Se você passou a vida inteira só cuidando de filho, quando seus filhos crescem, você sofre. Se você passou a vida inteira só focada no marido, quando esse marido te dá um pé na bunda ou quando ele morre, você sofre. Então, o que você tem que fazer?
É o que eu vivo falando para os meus filhos. É o conselho que eu dou para os meus filhos todos. Viva da melhor maneira possível com o que você tem. Com o que você tem. Hoje eu estou com 60, eu moro no interior, eu não estou. Minha vida de grana, não estou lá grandes coisas, mas eu vivo da melhor maneira possível. Eu não estou aqui, ai, se, quando. Não. Tenho oportunidade de ir para o teatro, eu vou. Tenho oportunidade de viajar, eu vou. Tenho oportunidade de ir na praia, eu vou. Eu faço tudo que eu tenho vontade que dê oportunidade. Eu não fico esperando quando eu comprar um carro novo. Eu tenho um carro velho. Meu carro é 2006, está ali caindo aos pedaços, mas é ele que me leva para tudo quanto é lugar. Eu quero ir ali para o balneário ali em Iriri, eu vou. Quando não dá para ir de carro, eu vou de avião, vou de ônibus. Eu vou. Eu não fico esperando uma oportunidade, nem ficar mais magra, nem mais bonita, nem mais nova. Vai. Ai, ai. Então é isso. Beijo, beijo, gente.